Nos anos 70, 3 pilares foram essenciais para a criação dos RPGs: os jogos de guerra, a fantasia e a rebeldia contra as regras. Como esses 3 elementos colidiram para algo maior? Vamos descobrir agora. Imagine um grupo reunido contando histórias e mostrando como superar diversas dificuldades para garantir sua própria sobrevivência. Será que foi assim que surgiu o RPG? Muito antes dos livros de mestre, dos livros de jogador e dos livros de monstros, compartilhar histórias já fazia parte da nossa realidade. Na verdade, isso começou antes mesmo de desenvolvermos a escrita para criar esses livros. Vamos entender como um hábito essencial para a sobrevivência se tornou um hobby com milhões de adeptos. A história do RPG é um caminho tão fascinante quanto as melhores campanhas que já participamos. A habilidade de reproduzir histórias proporcionou aos nossos ancestrais uma vantagem muito grande em relação às outras espécies. Era ao redor de fogueiras que os primeiros humanos trocavam informações, criavam estratégias sobre onde e o que caçar. O antropólogo Robin Dunbar diz que essas histórias eram necessárias para a união social, criando códigos morais e laços afetivos. Isso permitia que centenas de pessoas vivessem em um ambiente colaborativo. Em rituais ancestrais, jovens humanos interpretavam animais, guerreiros ou espíritos como se estivessem em transe. Essa interpretação permitia ao grupo avaliar qual papel aquele indivíduo assumiria na tribo. E você, jogador? Consegue ver o Dungeon Master como o ancião, usando a história como um simulador de táticas e coragem sem o risco real? Nosso cérebro é programado para buscar recompensas no progresso. Na pré-história, a recompensa era a carne da caça ou o status social. No RPG, traduzimos isso matematicamente em pontos de experiência. Através de milhares de anos, passando pelo Senet no Egito e o jogo real de Ur na Mesopotâmia, chegamos em 1913, onde o lendário autor H.G. Wells lançou o jogo Little Wars, junto com seu amigo Jerome K. Jerome. Eles observaram canhões de brinquedo disparando contra soldados de chumbo. Wells criou regras para essa atividade, criando um novo estilo de jogo, os Wargames. Nos anos 50 e 60, os wargames envolviam mesas gigantescas com centenas de miniaturas de chumbo, recriando batalhas históricas. Até o presidente americano John Kennedy era um conhecido admirador deste hobby através do Diplomacy, de 1959. Nesta época, destacaram-se ainda os jogos publicados pela Avalon Hill, Tactics 2 e Panzer Blitz. No Brasil, essa herança chegou um pouco mais tarde. Lançado em 1972 pela Grow, o War tornou-se um sucesso absoluto de público. Os Wargames foram um dos 3 pilares para o surgimento dos RPGs modernos. Tínhamos o ponto de partida das regras, mas outro fator nos deu o cenário. Enquanto as regras de Wargames se consolidavam, o mundo vivia o auge da Tolkien mania. As edições de bolso venderam milhões de cópias e o slogan Frodo Lives tornou-se um manifesto de uma geração que buscava o épico em meio ao caos industrial. A Terra-média oferecia um sistema de moralidade claro que o mundo real parecia ter perdido. O leitor se sentia atraído por este novo mundo. As pessoas se imaginavam neste mundo mágico. Além de Tolkien, Robert E. Howard nos trouxe Conan com a barbaridade da espada e feitiçaria. Michael Moorcock introduziu o conceito de multiverso e o drama moral com Elric de Melniboné. Autores como Paul Anderson e Fritz Leiber trouxeram o folclore nórdico e a dinâmica de duplas astutas com Fafhrd e Grey Mouser. Tolkien criou o cenário, mas Howard e Moorcock criaram a atitude. O fã dos anos 70 tinha O Senhor dos Anéis para o mundo, mas tinha Conan para a ação. Estava tudo pronto para a colisão final. Aqui entra o terceiro pilar, um conceito da sociologia chamado agência. Trata-se de um cabo de guerra entre a agência, o poder do indivíduo e a estrutura social, as regras limitadoras do mundo. Para sociólogos como Anthony Giddens ou Pierre Bourdieu, ser um agente social é a capacidade de intervir no mundo e produzir história, em vez de apenas sofrê-la. A população estava cansada da estrutura e seus problemas: governo, guerra do Vietnã, crise econômica. O RPG poderia recuperar a condição de atores sociais.
O consumo de fantasia deixou de ser lazer passivo para se tornar um treinamento mental em universos onde as regras eram justas e o indivíduo detinha as rédeas do próprio destino. Era o fim do "o que eu faria" e o início do "vou sacar minha espada". A colisão destes três pilares aconteceu em 1971, quando Gary Gygax e Jeff Perrin lançaram o Chainmail com uma grande inovação chamada suplemento de fantasia. Até então, cada peça de chumbo no tabuleiro representava 10 soldados. O suplemento trouxe heróis e magos representados por uma única peça, mas com poder semelhante aos 10. Esse ajuste de escala foi o que permitiu que a narrativa individual e o roleplay finalmente surgissem. Ao perceber essa nova maneira de jogar, em 1974, Gygax e Dave Arneson publicaram a primeira caixa de Dungeons & Dragons, Original Dungeons & Dragons, ou apenas OD&D. Sem dinheiro, a primeira tiragem de 1000 cópias foi montada à mão na garagem de Gygax e vendida por $10 pela recém-criada TSR, Tactical Studies Rules. Ali nasciam as regras para dados multifacetados, D4, D8, D10, D12, D20 e os conceitos de classe e nível. O Dungeons & Dragons mudou o foco do campo de batalha para a masmorra, dungeon. O jogo não era sobre ganhar, mas sobre como viver. Um detalhe curioso que ajudou a popularizar o jogo foi a necessidade de criação e adaptação dos jogadores. Como as regras eram confusas e rudimentares, cada mesa criava suas próprias regras da casa, trazendo uma relação mais íntima com o jogo. Com o modelo RPG estabelecido, novos sistemas começaram a aparecer. Destaques para Empire of the Petal Throne, o primeiro cenário complexo, publicado pela própria TSR pouco depois do D&D. Este jogo criado por M.A.R. Barker foi uma revolução estética. Baseado no vasto universo de Tecumel, o jogo impressionou os criadores de D&D pela sua profundidade cultural e linguística, sendo publicado como um sistema independente e não apenas um suplemento. Enquanto o RPG de mesa ganhava popularidade, programadores da Universidade de Illinois desenvolviam nos computadores Plato os primeiros RPGs eletrônicos, PDIT-5 e D&D. Estes dois jogos baseados em Dungeons & Dragons permitiam que os jogadores explorassem masmorras, enfrentassem monstros aleatórios e acumulassem tesouros, tudo isso em uma visão aérea bidimensional composta por caracteres. O primeiro concorrente, Tunnels & Trolls, criado por Ken Saint-André, o Tunnels & Trolls, TNT, surgiu porque o autor achou as regras de D&D excessivamente complicadas. Foi o primeiro a focar em um sistema de atributos mais simples. Tunnels & Trolls trouxe também a experiência de aventura solo, onde não existia a necessidade de um mestre, apenas um livro em que, de acordo com suas decisões, você avançava para um capítulo específico. Dentro do âmbito eletrônico, começavam a surgir os primeiros jogos de texto. Neste tipo de jogo, usando a lógica narrativa do RPG e o modelo das aventuras solo, criava-se um mundo imersivo sem gráficos, apenas com descrições literárias. The Dragon Magazine, a criação da revista The Dragon em 1976, marcou o momento em que o RPG deixou de ser um subgênero dos jogos de guerra para se tornar uma indústria independente. Para Gary Gygax, o sucesso estrondoso e a longevidade da Dragon foram a prova definitiva de que o RPG havia conquistado uma legião global de entusiastas. Traveler. O RPG vai para o espaço. Em 1977, um marco no mundo do entretenimento bagunçou as preferências geek. George Lucas nos apresentava o fenômeno Star Wars. No mundo do RPG, enquanto todos olhavam para espadas e dragões, Mark Miller caminhou nas estrelas e lançou Traveler. Foi o primeiro grande RPG de ficção científica hard. A proposta de Traveler era voltada a uma sociedade futurista inspirada em séries como Fundação de Isaac Asimov e Duna de Frank Herbert. O público queria habitar, não apenas a Terra-média, mas também galáxias distantes. Uma regra bizarra simulava sua experiência anterior ao jogo, e isso permitia que seu personagem morresse durante a criação da ficha em acidentes em sua carreira militar prévia. Isso mostrava como os sistemas da época ainda estavam experimentando com o realismo extremo. A grande bifurcação, D&D Basic versus Advanced D&D. O sistema original era um conjunto de regras caótico, que tornava a entrada de novatos quase impossível sem a mentoria de um veterano. Para ganhar escala, a TSR tomou uma decisão estratégica que mudaria o mercado para sempre.
Entre os anos de 1977 e 78, dividiu o jogo em duas frentes distintas. A primeira linha foi o Dungeons & Dragons Basic Set, editada por Joe Eric Holmes. Ela foi o tutorial que o mundo precisava. Graças ao Basic Set, o RPG deixou de ser um nicho restrito e intimidador, com regras complicadas, para invadir as salas de estar das famílias comuns. No outro extremo surgia o Advanced Dungeons & Dragons AD&D. Gary Gygax lançou a icônica trilogia de livros de capa dura, o Monster Manual, o Player's Handbook e o Dungeon Master's Guide. O objetivo aqui era a unificação total. Gygax queria um sistema padronizado para que mesas em diferentes cidades seguissem as mesmas leis, eliminando as brigas por regras da casa. Com tabelas complexas e centenas de magias, esses livros deram ao RPG uma estética de enciclopédia sagrada, elevando o hobby ao status de um sistema de simulação profissional para jogadores hardcore. Ao lançar o Basic Set, a TSR deu voz a quem nunca tinha segurado um dado de 20 faces. Ao lançar o AD&D, deu ferramentas para os veteranos exercerem sua criatividade sobre uma base sólida. RuneQuest, o fim do level. Enquanto o D&D dominava o mercado com sua lógica de níveis e classes, a Chaosium lançou em 1978 um jogo que mudaria para sempre a mecânica dos RPGs, RuneQuest. Criado por Steve Perrin e ambientado no mítico mundo de Glorantha, de Greg Stafford, o jogo rapidamente se tornou um fenômeno. RuneQuest se destacou pelo sistema de perícias, as skills. Nele não havia limitações de classe. Se você quisesse que seu personagem fosse um mestre na espada, bastava usá-la. Você não acumulava XP para subir de nível globalmente. A experiência era direta. Se você tinha sucesso usando uma perícia em jogo, você ganhava a chance de evoluir especificamente naquela habilidade. O nascimento de um lorde e de uma lenda. No final de 1979, o RPG eletrônico deu um salto definitivo para dentro das casas com o lançamento de Akalabat, World of Doom. Desenvolvido por um jovem Richard Garriott, que mais tarde ficaria mundialmente conhecido como Lord British. O jogo nasceu como um projeto de passatempo para o Apple II, mas acabou se tornando o pilar de fundação para uma das maiores sagas da história, a série Ultima. Akalabat foi uma das tentativas mais bem-sucedidas de traduzir a experiência orgânica do papel e caneta para os códigos binários. Enquanto o mapa do mundo era visto de cima, a exploração de masmorras colocava o jogador dentro dos corredores. Surgiam as dungeons em primeira pessoa. Estava iniciada uma nova corrida comercial, os RPGs eletrônicos. O pânico satânico e a perseguição. Em 1979, o RPG sofreu seu primeiro grande golpe de imagem, o que ironicamente ajudou a popularizá-lo. A arte dos primeiros manuais de RPG, como os desenhos de Dave Trampier, era fortemente influenciada pela estética psicodélica e pelo rock progressivo dos anos 70. Os monstros e mitologia começavam a incomodar os mais conservadores. O caso James Dallas Egbert III, um jovem prodígio que desapareceu nos túneis da Michigan State University. A imprensa e um detetive particular criaram a narrativa de que ele havia se perdido em uma dungeon da vida real e que o jogo causava psicose e simulava rituais satânicos. O jogo não tinha nada a ver com o caso, mas a polêmica fez com que as vendas do D&D disparassem. Todo adolescente queria jogar o que os pais tinham medo, criando a rebeldia dos dados. E assim terminava a década de 70 e iniciava a década mais maluca do mundo pop, os anos 80, a explosão de Dungeons & Dragons na cultura pop, a chegada triunfal dos RPGs eletrônicos japoneses e como o pânico satânico atingiu seu ápice, transformando definitivamente os nerds nos novos arquitetos da cultura moderna. A jornada está apenas começando. Nos vemos no próximo nível.